Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mulheres que impactam o mundo. Esse é o nosso encontro. Mulher, ser humano feminino. Você não precisa ser uma máquina para impactar o mundo. Basta ser um ser humano e você é capaz de impactar o mundo. Impactar, trazer forte impressão. E o mundo nem sempre é esse mundão todo. Algumas vezes é o mundo da gente, a porção da gente, o espaço que Deus confiou a gente para impactar. Hoje, o nosso encontro é muito, muito especial, porque eu terei comigo uma mulher aqui que tem impactado o seu próprio mundo, o mundo de sua família e o mundo de tantas outras pessoas que têm descoberto novos mundos a partir do que Deus tem derramado sobre ela. Ela entrou para o Ranking Brasil 2022 como a primeira mulher a digitar e organizar a Bíblia hebraica. Além de digitar todo o livro sagrado, ela ainda identificou capítulos, versículos com números, já que em hebraico são letras, facilitando assim a vida de um mundo de gente. Ela é professora, pregadora, esposa, mãe. Eu não poderia deixar de convidar para essa primeira parte desse encontro tão especial, essa mulher que eu tanto amo e que tanto abençoa a minha vida. Eu estou falando da professora Flávia Veloso. Ô, querida Helena, shalom. Muito Shalom, obrigada. Flávia. A gente ouve essa vozinha falando shalom, a gente já recebe realmente Amém. muita paz através da sua vida. Que bom ter você aqui, Flávia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer pela riquíssima oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Flávia, você é uma mulher que tem abençoado a vida de tantas pessoas e a gente vai conversar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o Ranking Brasil. Mas a vida da Flávia não começa com essa grande conquista. Na verdade, é um caminho. E eu gostaria que você contasse para a gente aqui um pouquinho da sua infância, desses alicerces que foram lançados para formar essa mulher que você é hoje. Bom, pastora Helena, a história, como você mesma disse, não inicia tão bonita assim, né? Eu tinha muita dificuldade de aprendizado e as minhas notas eram todas vermelhas na escola. Eu tinha muita dificuldade. As professoras explicavam as matérias e eu não conseguia absorver o conteúdo. Algumas delas, até por carinho, né? E vendo que realmente era uma dificuldade natural, me levaram para suas casas para ensinar, principalmente minha professora de matemática, e me levou para a casa dela para explicar a matéria e eu não conseguia, de fato, de forma alguma, absorver. E isso foi passando de forma que eu comecei a estudar com as minhas irmãs mais novas. Elas foram passando e eu ficando para trás. Minha mãe observou que eu ficava muito angustiada e eu comecei a ter um pavor de ir à escola, de forma até a criar algumas metodologias para que eu não comparecesse às aulas. Atrasava o relógio, molhava a camisa. E aí eu comecei a receber vários apelidinhos e até os 20 anos de idade eu ainda estava agarrada na escola. Então a minha mãe, percebendo tudo aquilo, minhas irmãs já tinham conseguido trabalho, saído para trabalhar, fazer estágio, estudo, faculdade, e eu continuava agarrada lá. Então a minha mãe, como uma boa mulher de Deus, perspicaz, ela me chamou um dia na porta saindo para a escola e colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: receba a mente de Cristo. Amém. Ela falou essa palavra que em Christos em grego quer dizer ungido. Então, em outras palavras, o que ela queria dizer era: receba uma mente ungida, com capacidade para aprender aquilo que você não consegue absorver. E foi muito rápido o efeito dessa palavra, porque aquele mesmo ano eu consegui concluir a escola, mesmo já em idade um pouco mais avançada, e fui direto para a faculdade, fui cursar artes visuais, porque eu gostava muito de desenhar, tinha algumas dificuldades com as letras e com os números, então fui para a arte. Me especializei em desenho artístico ali na faculdade. O Senhor começou a me dar uma capacidade extraordinária para absorver conteúdos.
Então, os meus professores ficavam impressionados. Como você consegue gravar o nome de tantos pintores, datas, quadros, títulos de diversas épocas? E eles ficavam muito impressionados, de forma que, assim, eu fui escolhida para ser a oradora da turma. Ganhei e conquistei a admiração dos meus colegas de classe. Assim, fui para a especialização, mas aí veio uma paixão. Vocês estão vendo assim como é que eu tô? É porque, embora eu conheça esse testemunho, né, eu não canso de me maravilhar. Porque quando Deus colocou no meu coração convidar você, Flávia, não é apenas pelo que você fez, mas pelo obstáculo que você venceu. Né? Porque quando nós vemos pessoas notáveis que fazem coisas maravilhosas, tanto no reino de Deus como na sociedade, a gente acaba por acreditar que essas pessoas nasceram com algo a mais, algo diferenciado, que de repente está muito longe da nossa realidade. Aí a Flávia vem aqui, que eu gosto de chamar de Flavinha, e fala pra gente que até os 20 anos de idade ela estava dentro de uma escola, repetindo, já estudando com as irmãs mais novas, passando constrangimento da reprovação, porque quem já passou sabe, né, o quanto de carga vem nisso, né, reprovado, até que um dia essa mãe deseja abençoar, né, e declarar uma palavra que desata a sua vida, uma palavra que foi boca de Deus naquele momento para você. Então, quem está com a gente agora e que tem alguma limitação, é a hora de você redobrar a sua atenção, porque a Flávia está aqui para dizer para a gente que é possível. É possível. De uma aluna limitada a uma oradora na classe de artes. E como foi essa experiência com a arte primeiro, Flávia? A arte, eu costumo dizer que ela treinou os meus olhos, pastora Helena. E uma parte interessante do juramento era: juro criar seres sensíveis. E ao olhar uma obra de arte, nós somos educados, o nosso olhar é educado para você observar e extrair alguma lição daquela obra e observar detalhes que às vezes passam despercebidos. Uma das que eu gosto muito é uma história de Michelangelo, quando ele fazia a pintura da Capela Sistina, em um período, nós estamos falando de 1500, onde não havia luz elétrica, e ele pintava detalhadamente as bordas da capela. E um dia alguém entrando, vendo ele deitado naqueles andames, retocando delicadamente os cantinhos, falou assim: esse canto nem é tão iluminado, as pessoas entrarão aqui e não vão ver. Mas ele olha para a pessoa e fala assim: Deus verá. Né? Então nós aprendemos ali a ter o olhar educado para observar coisas que talvez não observaria de uma forma comum. E isso veio muito para a Bíblia, da forma como eu olhava, parece que... Eu ia fazer essa pergunta. Sim. A Bíblia é uma obra de arte também? Sim, é uma obra de arte magnífica. E para quem é visual assim como eu, você começa a observar e você vê a cena saltar aos olhos, de forma que parece que você se transporta para aquela cena. E é exatamente aí onde vem as revelações. O pastor Gesiel Gomes diz que a revelação é a mesma coisa que você está em um lugar com aquele personagem, enxergando o que ele vê. E eu enxergo exatamente assim, da mesma forma. Glória a Deus. Flávia, quando você nos mostra esse olhar, né, de alguém que se apaixonou pelas artes, se apaixonou pelo texto bíblico, rompeu tantos limites, né? É uma história de 20 anos que só você sabe o detalhe dela, mas você está passando para a gente aqui o fundamental, que é esse salto que você dá. Nesse momento você motiva milhares de mulheres a entenderem que uma mulher que impacta o mundo não é uma mulher que nasce pronta. Algumas pessoas parecem realmente que nascem prontas, mas outras não. Outras vão se construindo, né, ao longo da vida, vão se reconhecendo, vão rompendo limites. E quando o assunto é Bíblia, Flávia, muitas meninas dizem: eu não faço um curso preparatório, eu não ingresso em um seminário, eu não compro uma Bíblia de estudo, porque eu não vou aprender. Mas a palavra que sua mãe disse a você é a que nós queremos repetir nesse nosso encontro aqui. Você vai aprender, porque você é uma ungida, porque você é uma separada, porque você tem a mente do Senhor. E foi isso que o Espírito de Deus ele causou dentro de você, né? Alguém que antes parecia que tinha um nível de dificuldade, mas quando
entra numa dimensão espiritual, a impressão que gera é que tem um nível de facilidade. Isso é o poder do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo nos dá a capacidade de compreender aquilo que humanamente nós não compreenderíamos. E às vezes muitas pessoas elas chegam para mim hoje como professora e perguntam: eu vou conseguir dar conta desse curso? São letras tão diferentes, a leitura da direita para a esquerda, eu vou conseguir dar conta? Porque às vezes eu não consigo compreender nem na minha língua, nem no português. E é o que muitas pessoas se enganam, porque a maioria das vezes elas não conhecem o próprio estilo de estudar. Existem pessoas que são extremamente auditivas. Então, ao ler um texto, ela se distrai facilmente, mas ao ouvir alguém narrando aquele texto, parece que os olhos dela se abrem, ela consegue compreender coisas que ela não tinha compreendido. Pessoas visuais que usam do marca-texto para saltar alguns textos aos olhos. É interessante que alguns alunos falam: professora, pela cor eu consigo saber a localização exata de onde está aquele texto na minha Bíblia. Então ele só não sabia a forma de chegar até lá, de absorver esse conhecimento. Então romper os limites também está ligado a você se conhecer. Sim. E aceitar a melhor forma de aprender. Porque às vezes a gente quer ser tão igual ao outro, né, Flávio? O outro aprende lendo, o outro aprende ouvindo. E se conhecer e aceitar a sua singularidade tem a ver com esse momento? Com certeza. Existem pessoas que elas descobrem no meio da caminhada que ouvindo o texto ela não consegue absorver, vendo o texto e lendo ela não consegue absorver, mas ao escrever novamente o texto, ela observa a anatomia da letra, porque a letra hebraica é um desenho, e ao escrever ela tem uma compreensão maior, ela fala: uau, eu descobri que aqui, copiando esse versículo, eu consigo absorver cada palavra, o significado. Então é muito importante também essa busca em se conhecer, porque se você conhece a melhor forma de absorver esse conteúdo, você vai ir muito além daquilo que você já tem ido, né? Não fica limitado apenas tentando aprender da maneira mais comum. Infelizmente, nas escolas, por muitos anos, né, o conhecimento básico, português e matemática, o aluno tinha que absorver aquele conteúdo, mas ele não sabia como absorver isso. Fazia daquela forma taxativa, como todo engessada. mundo. Exatamente. Mas o aluno que consegue ter esse estalo e entender que ele aprende por esse caminho, poxa, eu vou gravar o meu professor falando para eu escutar em casa, que eu absorvo melhor esse conteúdo, ele consegue muito além. Então, muito mais do que... Por isso que o Espírito Santo ele nos dá essa capacidade de conhecer até a nós mesmos, coisas que você talvez poderia ter feito um caminho, mas ele te ensina que assim é melhor. Dessa forma você consegue ir mais além. Esse é o poder do Espírito Santo. Flávia, antes da gente conversar sobre a Bíblia, obra de arte, né? Que é a Talmud, eu quero falar sobre o milagre. Na sua trajetória de vida há uma cura, não é isso, Flávia? Além das questões que marcaram aí até os seus 20 anos de idade, você experimentou uma cura, um milagre da parte de Deus. Uma cura extraordinária. A minha mãe não podia ter filhos, o ciclo dela vinha uma vez por ano. E ela já tinha sido avisada pelos médicos que ela não teria chance de gerar. E eu olho para a Bíblia, eu vejo justamente assim. Toda vez que Deus quer fazer algo grandioso, Ele nunca vai pelo caminho óbvio. Todas as matriarcas de Israel eram estéreis. Aleluia. Deus espera o tempo passar. Quando se esvai toda a possibilidade da humanidade, Ele vem dizendo: é agora que você Amém. diz que não pode, que eu venho para te dizer que eu posso. Então a minha mãe se casou com meu pai ciente que ela não poderia lhe dar um filho. Passa-se algum tempo e ela se percebe diferente. E lá estava eu. Nasci prematura, o esôfago ainda não tinha se formado, então eu não teria qualquer chance de me alimentar. Para a época, não havia uma cirurgia que pudesse fazer esse canal se abrir de forma adequada para que eu vivesse. Eu fiquei muito tempo na incubadora e aí depois o médico disse que não haveria mais possibilidades de me manter ali. Minha mãe disse que ele chamou ela e me entregou e disse para levar para casa e disse: leva para casa porque vai morrer. Meu avô relata que eu era pura pele e osso e a barriga inchada, quase transparente e muito roxinha.
e eles me levaram para casa. E meu avô me pegou no colo e disse assim, eu vou entrar naquele quarto e eu só saio de lá quando a Flávia estiver bem. Ele disse que fechou a janela do quarto e a porta e entrou sozinho e me colocou sobre a cama que existe até hoje na casa da minha avó. E ele disse, Senhor, apenas uma frase, se for para a tua glória que essa menina viva. Eu não insistirei, Senhor, para que ela fique aqui, para que seja tristeza para ela mesma e para nós. Mas se for para a tua glória que ela viva. E ele diz que em uma casa humilde, sem ar-condicionado, sem ventilador, de janela e porta fechada, um vento entrou no quarto. Aleluia. E ele abriu a porta e disse, pode dar de mamar a ela. E eu sempre fazia o raio-x, né? Porque na época não tinha aparelhos que mostrassem, e a gente tomava o contraste e ia tirando o raio-x para ver até onde o contraste iria. E todos os exames ele parava aqui. E naquele dia eu retornei ao hospital com os meus pais e eu mamei todo o contraste. Meu avô me deu suco de laranja para um bebê e ali foi um milagre atrás Glória do outro. a Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. E aí o meu avô, ele sempre me liga, inclusive me ligou antes de vir para cá e falou, filha, eu estou muito maravilhado com o que Deus está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Você está bem? Eu falei, estou bem, vô. E às vezes ele me ligava preocupado. Em alguns momentos ele me ligava preocupado dizendo, eu pedi para você ficar, mas eu não sabia o que seria da sua vida, eu não saberia se você ia sofrer. Mas eu falo, avô, está tudo bem. O Senhor disse, se for para a tua glória que viva. Amém. E eu estou vivendo Glória para a a Deus. glória de Deus. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O seu avô está experimentando um nível de bênção maravilhoso. A Flávia é uma mulher que vive milagres. Ela tem testemunhos semelhantes a esse na caminhada dela com Deus, até que algo muito especial aconteceu na sua vida, que foi o seu coração se inclinar para esta língua que hoje é uma marca no seu ministério. É claro que eu gostaria de ler o livro da sua vida aqui nesse nosso encontro, mas não é possível. Esse testemunho edificou muito a gente. Você realmente viveu e vive para a glória de Deus, e de repente esse raio de luz aí que entra na história da Flávia, que é o hebraico. Como ele bateu a sua porta? Então, meu pai sempre foi apaixonado por ministrações e na época, quando eu morava ainda com eles, comprava muito DVD, inclusive muitos da Helena. Eu ia falar, tem meu lá? Tem. Eu já perdi a quantidade de vezes que a gente assistiu o Cuidado com o Seu Lenço, que é uma das minhas ministrações favoritas. E um dia ele comprou de um pastor e ele disse, esse pastor fala hebraico. Eu não tinha muita noção daquilo. E aí meu pai sempre foi muito apaixonado pela palavra e passou isso para mim também. E a minha mãe, me ajuda aqui na cozinha. E ele colocou o DVD e foi assistindo. E de repente eu lá na cozinha enxugando a vasilha para minha mãe, eu me emociono ao lembrar disso. Eu escutei Adonai Roi Lo Ersá, Beniot Deshe Yarbitseni Alme Mendochot Nechalene, que é o Salmo 23. E eu me lembro que eu não sei como eu saí da cozinha até a sala. Eu só me lembro que eu estava na frente da TV com um pano de prato na mão, uma louça na outra e com lágrimas nos olhos. Eu falei, eu preciso aprender isso. Aleluia. Só que o hebraico não é como o inglês, que você encontra em quase todo lugar. Naquele tempo não tinha internet com a velocidade, a facilidade que nós temos hoje. Então, eu indo às reuniões de obreiros, a nossa igreja tem um grande campo missionário. Hoje nós temos 360 missionários espalhados pelo mundo. E aquela reunião eu passei mal. E eu costumo dizer que Deus não tira crente de casa à toa, né? E eu passei mal, desci para tomar um café, a pressão baixou um pouquinho. Eu passei na Secretaria de Missões com um café na mão e eu perguntei à secretária, você que tem contato com tantos missionários, com tantos cursos de línguas, você não sabe onde tem um curso de hebraico? Ela, olha, aqui na cidade abriu um recentemente que tem 3 meses, mas eu não sei se a senhora consegue entrar. E aí eu peguei o endereço com ela e na mesma semana eu procurei. E de fato a turma já estava toda alfabetizada. 3 meses é o que a gente usa hoje para alfabetizar os alunos.
E aí ele disse a mim, o professor, olha, a turma já conhece as letras, eles já conhecem algumas palavras, você já tem 3 meses, eu não posso deixar você entrar assim. Eu posso te dar a apostila e se você decorar até semana que vem todas as letras e falar para mim, você entra. E eu sempre lembrando da palavra da minha mãe. Receba a mente de Cristo. Amém. Na época eu tinha um Nokia C3, aquele rosa, e eu gravei cada letra e ia trabalhar. Eu trabalhava numa galeria de arte, já estava formada em arte. Coloquei os fones de ouvido e ia atravessando a ponte da cidade, ouvindo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Re. Ia cantando as letras, indo e voltando, até que ele chegou o dia dele tomar. E eu consegui falar todas as letras, inclusive as letras que a gente chama de sofit, que são as finais. E ele me deixou entrar. Em uma turma de 35 alunos, só se formaram 7. Meu e eu Deus. estava entre os 7. Aleluia. Glória a Deus. A aluna Flávia Veloso hoje é a professora Flávia Veloso. E tem algo na história da Flávia muito especial. A Flávia, enquanto aluna e depois professora, percebeu uma brecha, uma necessidade para o aluno e para o professor. Eu acredito que mulheres que vão impactar o mundo são mulheres atentas às necessidades. A área em que Deus quer te usar é a área que está vaga. É aquele pedacinho que talvez alguém já olhou e disse, eu acho que não dá para intervir ou fazer ou agir. Nós não tínhamos uma Bíblia em hebraico com a visão, o olhar de facilitar ao aluno a compreensão, o manuseio dessa Bíblia. E é aí que entra esse projeto na sua vida quando você olha uma necessidade. Conta pra gente, Flávia, como surgiu o desafio, a ideia, o sonho, eu não sei que nome. Eu acho que engloba tudo, né? Sonho, Sim. desafio, projeto, de ser essa organizadora da Bíblia, que hoje a gente chama de Talmud. Tudo começou exatamente quando eu era aluna. Meu primeiro contato com uma Bíblia hebraica foi um pouco assustador, porque a língua em si ela já é bastante diferenciada, as letras não tem como você comparar com uma letra do nosso alfabeto, a leitura da direita para a esquerda. Então, assim, são muitos os desafios da forma como o judeu organiza esse texto. Eu tenho textos em casa que são textos diretos, sem marcação de, por exemplo, os livros. Então, você não sabe quando começa ou quando termina um livro, de forma que só mesmo lendo você se situa em que livro está. Então, a dificuldade já começou como aluna. E eu comecei a fazer algumas marcações. Quando eu ia para a Bíblia em português, eu percebia que havia um deslocamento de versículos. E eu comecei a perceber, por exemplo, que os judeus eles contam os títulos como versículo. Por exemplo, se tem o título Salmo de Davi, Mismor le Davi, ele é contado como versículo número 1. Então, se eu quero ler o versículo número 1, ele vai estar na Bíblia hebraica no número 2. E, por exemplo, títulos como o Salmo 51, que é um salmo de Davi que possui 2 títulos. O verso 10, que é o famoso Lev Tahobar Ali Elohim Krim, ó Deus, um coração puro, ele está lá no 12º. Então, o aluno, quando ele ia fazer uma leitura, um trabalho ou uma exegese, ele não conseguia localizar isso. E percebendo também na leitura, na preparação de ministrações, que versículos que estariam no 13º estavam lá atrás, no 6º. E aí toda essa dificuldade eu fui enumerando nas minhas Bíblias e organizando, colocando um postzinho, fazendo anotações, localizando esses versículos. Textos como, por exemplo, Deuteronômio 29, não tinha o versículo 29, o versículo estava no verso anterior, e várias análises. Quando eu comecei a ministrar as aulas, os alunos também vinham com outras dificuldades. Por exemplo, a organização dos livros. A Bíblia em português ela tem uma organização diferente do que a gente chama em hebraico Tanakh, que é o Torá, Nevim, Ketuvim. A Bíblia hebraica ela vem primeiro o Pentateuco, assim como na nossa, mas logo em seguida já vem os profetas, terminando com o que a gente chama de Ketuvim, que vem de Kotev, escrever. Livro, por exemplo, como Daniel, que para nós é um livro profético, vai como o livro de Ketuvim, como um escrito. Então a ordem muda.
Nosso Antigo Testamento termina com Malaquias e a Bíblia hebraica termina com o livro das Crônicas. Então, tudo isso o aluno pegava, ele ficava completamente perdido. Sim. Onde está esse livro? Onde está esse versículo? E aí eu comecei a enumerar isso. Indo a Israel, eu fui muito impactada no Muro das Lamentações. Eu fui num Shabat, justamente na viração que a gente fala que é quando aparecem as 3 primeiras estrelas, que é a recitação do Shema Israel. Chegou um rabino, veio, a gente chama de Talmidim, que são os aluninhos, né? Tudo mais ou menos uma faixa etária de 4 a 5 anos, e vem 10, que é um minyan, ele só pode ensinar quando tem um mínimo de 10. Isso é uma história muito interessante. E aí, quando eles vão chegando, ele faz um sinal com a boca, as crianças sentam, pegam o livro, e ele começou a recitar o Shema. Eu fiquei muito impactada. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para os meus alunos. Amém. E aí veio o presente da pandemia, onde meu esposo, que trabalha na área da saúde, foi fazer vários e vários plantões, e ficando sozinha em casa com o meu filho pequeno, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Chegou a hora de colocar esse projeto em ação, colocar a mão na massa. Um segundo para eu dizer o seguinte, a Flávia atravessa um período de pandemia, o esposo dela trabalha na área de saúde, então foi uma situação muito delicada, muito difícil, mas ela conseguiu olhar para esse momento e falar, eu vou fazer disso um presente. Eu vou transformar essa dor. Eu vou transformar esse momento de angústia, de apreensão, porque eu imagino que você ter alguém trabalhando na linha de frente é um momento de apreensão, mas você resolveu produzir nesse momento de apreensão. Exatamente. Meu Deus. Havia o medo dele se contaminar, havia o medo por parte dele de trazer também para casa. Então, realmente era um cenário de bastante angústia. Eu vim de uma depressão pós-parto, porque o meu filho nasceu prematuro, foi necessário passar por 4 cirurgias, e aquele momento de parar o serviço, a gente dava aula no seminário, o seminário fechou, e eu me vi naquele momento onde eu precisava decidir o que fazer com o limão que a vida estava me dando. E como já estava tudo basicamente organizado, essa organização, ela veio ao longo desses 10 anos de contato com a língua, ele só precisava passar para o papel. Então eu falei assim, esse é o momento onde eu vou me refugiar na palavra. Meu filho tinha as atividades da escolinha, que eram enviadas para casa, ou às vezes chamadas online, então eu precisava, Helena, esperar ele dormir. Então eu fazia ele dormir, às vezes começava o trabalho de meia-noite às 5 da manhã. Esse horáriozinho assim, tranquilo, né? Meia-noite às 5 da manhã. E precisava estar muito atenta, porque era a palavra de Deus. Nós temos em hebraico a quantidade de letras exatas, né? Por exemplo, a Torá tem 304.805 letras. E é fato que você contava essas letras, Flávia? Era necessário contar as letras, fazer contagem de palavras. O próprio sistema do computador, que era um outro desafio, porque os computadores que nós temos no Brasil não têm o teclado em hebraico. E aí eu fiquei pensando como eu ia fazer, já que o teclado, ele substitui a letra, mas nós temos muitas letras repetidas em hebraico. Nós temos o tet, que é um T, o tav, que é um T. Então só tem um teclado, então eu precisaria me readaptar. Então eu usei mais uma vez a mente de Cristo, que a minha mãe orou. E eu pensei, por que não fazer no iPad? Instalei o teclado em hebraico e aí foi muito mais tranquilo para fazer aquilo. E aí foi passando o tempo, eu conseguia ter mais mobilidade, fazia de 3 às 5 da manhã, de 4 às 6. Aí quando ele foi já o finalzinho comecinho já de 2021, onde as crianças já puderam voltar à escola, ele ia para a escola na parte da tarde, começava a tirar para conferir. Foram vários dias só para conferir. Eu quero mostrar para o pessoal, Flávia, a primeira, né? Que está aqui. Ela me preveniu antes, você já falou, pastora, é pesada. Então aqui a gente tem a primeira, tá bom? Fica legal mostrar essa daqui? Fica. Toda digitalizada pela Flávia. Sim. Capa a capa. Ficou extenso, pesado e charmoso, porque ela fez no papel rosa. Que é uma história bastante interessante.
Depois que eu terminei de digitar, a gente precisa fazer essa primeira impressão para conferir. Sim. Capítulos, números, se está a quantidade exata, se não está não está tendo falta de palavras. E aí eu precisei fazer essa primeira impressão para conferir. Coloquei umas abas para localizar se todos os livros estavam na ordem As correta. abas criadas por ela. Se estavam na ordem correta, na quantidade exata. E aí eu queria imprimir num papel off-white, aquele papel bege. E aí eu procurei em vários lugares, eu precisava de 750 folhas e eu não conseguia encontrar essa quantidade. E a moça falou assim, bege, rosa, pode ser rosa? Eu falei, pode ser rosa. Interessante que a primeira edição a gente chama de boneca, né? Então a minha boneca ficou cor de rosa. Já temos a segunda, né? Aí depois de passar por essa primeira fase de localização, acertos, nós colocamos ela com uma letra mais compacta, buscamos a fonte mais ideal, conferimos novamente várias e várias notas. Essa aqui tem umas pregações aqui dentro, de repente não será devolvida. Eu tenho a minha, eu recebi de presente. Então a gente já percebe, gente, vou mostrar para vocês a diferença, tá? Da primeira para a segunda, não é? Aqui é um trabalho onde a Flávia está dando os primeiros passos, né? Aqui ela já consegue fazer algo um pouco mais conciso, né? A organização ainda foi mais refinada, é isso, Flávia? Sim. Ela passou por diversos processos, né? A questão do tamanho das letras. Nós optamos por não usar as letras hebraicas tradicionais da Bíblia. Isso foi algo muito legal para os alunos também, porque quando eles fazem as atividades, eles usavam o teclado do celular. Uma letra de imprensa, que nós chamamos aquela letra mais limpa, mais leve, que eles já estão acostumados a lidar diariamente. Sim. Então eu optei por usar essa letra mais limpa e tudo isso foi enxugando, deixando ela mais organizada, mais limpa. Optei também por tirar os sinais massoréticos. O que é isso? Explica pra gente. Os sinais massoréticos são essas pontuações que a gente chama também de nekudotes, que são os sons vocálicos. O hebraico é totalmente consonantal, pastora, então não há vogais. Para não se perder a pronúncia ou não se pronunciar uma palavra errada, foi acrescentado posteriormente pontos abaixo, acima ou ao centro da letra. Porém, quando se chega em Israel, não existe essa pontuação. E nós não tínhamos nenhuma Bíblia no mercado que preparasse os alunos para encontrar essa letra limpa quando eles chegassem, por exemplo, numa viagem a Israel, adquirissem um livro. Ou um curso lá. Exatamente. Os cursos que nós fizemos de hebraico moderno, inclusive agora, nós acabamos de entrar para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Parabéns, que conquista! Uma conquista que me trouxe muita alegria. Nós fizemos uma prova de nivelamento e, graças a Deus, já conseguimos entrar no 2º ano. E todo o material... Prova de nivelamento você entende desde aquela semana que você teve uma semana para decorar. Exatamente. Para aprender as letras do alfabeto. Exatamente. E aí tudo isso foi trazendo essa ideia de ter uma Bíblia totalmente diferenciada do que nós já temos. Hoje nós temos algumas Bíblias que foram desenvolvidas com algumas facilidades para estudante, mas nenhuma que tenha todas esses pontos diferenciados, como o formato da letra, sem os sinais massoréticos. Os alunos vão aprendendo já na aula a ler sem os sinais para chegar em Israel. Pontos esses que você percebeu na sua caminhada que seriam importantes para um aluno. Sim. A Bíblia foi feita pensado na condição de um aluno. Exatamente. Por isso ela tem o nome que tem. Né? Exatamente. Essa aqui é a Bíblia. Aqui, eis a Bíblia pronta hoje. Né? A Bíblia pronta, preparada por uma mulher cristã, brasileira, fluminense, que até os 20 anos de idade sofreu com algumas limitações, mas que decidiu continuar. Bíblia Talmide. Conta para o pessoal, Flávia, por que Talmide? Justamente veio dessa singularidade de cada aluno. Até a parte de trás da Bíblia está escrito: cada aluno é único. Cada aluno é único. Porque à medida que eu entendi as minhas dificuldades, eu via que eu não era como os outros alunos. Eu precisava de um caminho diferente para aprender. E eu percebi isso nos meus alunos também. Alguns alunos eu falo: olha, você é muito bom
você é auditivo, começa a prestar atenção em como você... A gente tem um áudio completo da Bíblia hebraica, então eu envio para os alunos, olha, escute o rabino lendo, para você pegar o sotaque, pegar o texto, assimilar bem, compreender o que você está ouvindo. Os alunos visuais, coloque um post-it na parede, desenhe a letra com uma caneta mais grossa, que você possa visualizar bem onde você estiver, para você acessar visualmente, para se recordar. E os alunos que vinham trazendo, professor, aqui o 29 não está aqui, o versículo 10 não está aqui. Agora está aqui. Malaquias termina no capítulo 3 na Bíblia hebraica, mas na Bíblia em português tem 4 capítulos, onde está a outra parte? E todo o conteúdo está lá, só que organizado de outra forma. Então, o nome Talmide é aluno no singular, justamente porque cada aluno é único. Essa Bíblia que foi presente para toda a minha primeira turma. Quando nós fizemos a primeira impressão, eu reuni todos os alunos da primeira turma e dei de presente para eles. Essa foi a minha grande equipe revisadora. Né? Professora, quando eles fazem o devocional e posta e coloca Bíblia Talmide. Eu lembro, me recordo agora, recentemente, a fala do Douglas, um aluno meu. Bíblia Talmide, limpa, simples e descomplicada. Amém. Isso me traz uma alegria sem fim. Cada aluno é único. Às vezes a gente passa a vida brigando com as nossas limitações, fugindo dos desafios, se enganando, adiando projetos, acreditando que não vai conseguir, simplesmente por não conseguir celebrar e aceitar a sua singularidade. Quando você se percebe como uma pessoa única, aceita esse lugar, você aceita também os desafios que esse lugar traz, e assim como a Flávia, você começa a experimentar que é possível vencer sendo exatamente quem você é. Flávia, qual o valor, a importância de ser esta mulher, não é, que realiza esse trabalho único e que tem esse trabalho incluído no Ranking Brasil 2022, que está super atual. Super atual, está fresquinho esse recorde, que veio também com o carinho de um dos alunos. Que eu ia ministrar, mostrava a Bíblia, e aí todos os lugares falavam assim, nossa, você é a primeira mulher a fazer isso. Nossa, você é a primeira mulher. E o meu pastor, muito empolgado, que eu amo, meus pastores, eles falaram, você é a primeira mulher a fazer isso, eu nunca vi alguém fazer isso. E aí um aluno me falou assim, professora, por que a senhora não faz a inscrição do seu trabalho para o livro dos recordes? Porque ao inscrever um trabalho, há uma pesquisa em território nacional se alguma pessoa está desenvolvendo esse trabalho, sim, se esse trabalho realmente tem essa singularidade toda, se não tem alguém que já fez e não registrou. Então, há uma grande pesquisa. Isso também me ajudaria a compreender se esse trabalho estava sendo desenvolvido por outras pessoas. Então, eu fiquei um pouco, falei assim, mas é tanta gente que se inscreve para o livro dos recordes, é tantas coisas novas e diferentes que surgem, é difícil. E aí eu falei assim, não custa nada tentar. Meu pai falou assim para mim, minha filha, tudo que você já fez, já está aí. O que você vai conquistar a partir disso, amém, só o Senhor sabe, né? Até onde o Senhor vai levar você através desse trabalho. Então, fiz a minha inscrição, né, que foi enviada por um dos meus alunos, e eu me surpreendi, porque eu achei que demoraria muito, mas no dia seguinte, eu vi a logo do Ranking Brasil me chamando no WhatsApp. E aí a Elisângela, que é uma fiscal maravilhosa, ela falou assim, eu quero ouvir a sua história. E sabe o que me chamou mais a atenção? Que eles começam a investigar todo o trabalho, e ela assistiu algumas ministrações de testemunho. E teve um dia que ela falou assim, eu estou aqui investigando você, mas eu não consigo conter as lágrimas. Glória a Deus. O seu trabalho realmente é único. E aí foi para uma junta, né? Ela, logo foi finalzinho de dezembro, ela falou assim, olha, nós vamos entrar em recesso e a resposta virá em janeiro. Que angústia passar o Natal, Ano Novo, aguardando a resposta.
E aí, quando chegou no dia 10 de janeiro, ela falou assim, é oficial. Nós já pesquisamos em todo o território nacional e você, de fato, é a primeira mulher a digitar e organizar uma Aleluia. Bíblia hebraica. E aí, Primeira mulher a organizar e a digitar uma Bíblia hebraica. Flávia está aqui com a gente. E o mais bonito dessa história, uma mulher que venceu os seus limites. sim, para a glória de Deus. Eu me emociono ao falar dessa Bíblia, porque, como eu disse no começo do testemunho, por muitos anos eu fui a última. Na minha casa fui a última a me formar, a última a casar, a última a gerar. Mas Deus me mostrou que quando Ele decide, Ele tira a gente do final da fila e nos coloca como primeira. O dia que eu recebi o troféu na minha casa, o Senhor falou para mim, chegou a hora de não ser mais a última. Amém, glória a Deus. E eu não tenho palavras para descrever, porque esse trabalho é totalmente para a honra e a glória Amém. do Senhor. Glória a Deus. Gente, não dá vontade de parar, na verdade. É uma história que cativa a gente, que marca a gente, que abençoa a gente. E estar com a Flávia aqui e deixar passar essa oportunidade seria uma tolice, né? E eu não posso ser tola. Eu quero que você ore, Flávia, por centenas, milhares de mulheres que desejam estudar a Bíblia, desejam pregar, ensinar e esbarram com limitações. Algumas delas, inclusive, não ouviram da mãe uma palavra de bênção. Algumas vezes, pessoas equivocadas acabam confirmando a palavra negativa que no mundo espiritual já está soando no nosso ouvido como verdade. Mas a chegada da Flávia aqui, essa nossa edição de hoje, é Deus te dando uma oportunidade de receber uma palavra de bênção e de se apropriar dela. A Bíblia Talmud é a história da Flávia. A minha e a sua, Deus sabe como vai ser, de que jeito vai ser, em que área Ele vai nos usar. E nós acreditamos muito que esse é o nosso tempo, Flávia. O tempo de que Deus levante mulheres que aceitem, celebrem sua singularidade e rompam os limites assim como você rompeu. Amém. Você aceita orar por essas mulheres, abençoando a vida delas, liberando-as para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos. Amado Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. A tua palavra diz no Salmo 119, verso 18, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Eu peço ao Senhor para em cada lar, cada mulher, cada homem, cada criança, jovem e adolescente, onde chegar esta palavra, onde chegar esta oração, que assim como o Senhor abriu o meu entendimento para entender o extraordinário que é possível quando nós entregamos a nossa vida e os nossos pensamentos a Ti. Ó Pai, quantas pessoas estão limitadas por palavras que receberam e que não tiveram uma mãe como eu, sensível ao Espírito, para profetizar algo novo. Mas assim como ela profetizou sobre a minha vida, eu quero hoje profetizar na vida de cada um que ouve essa palavra, que o Senhor venha abrir o entendimento para ver além do Espírito por trás da letra, mas compreender no teu Espírito, ter revelações da tua palavra e que essa palavra revelada venha impactar a vida não só de quem a recebe, mas que ela também possa ser transmitida por quem a recebeu e que o teu nome, exclusivamente o teu nome, como diz o salmista, Lolano, Adonai Lolano, Kileshim Kraten Kavod, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, aleluia, seja dada a glória. Assim te agradecemos. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém, vem amém. Amém. Flávia Veloso é membro da Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda, tem servido a Deus ali, tem uma linda família que também serve ao Senhor. Flávia é professora, com turmas que estão se preparando aí
para manusear a Bíblia na língua hebraica e comunicar verdades que vão abençoar milhares de pessoas. É uma semente que você está lançando para esta geração, nesta geração, mas que alcançará muitas gerações até a vinda do Senhor. Amém. Eu quero agradecer, Flávia, a sua presença, o seu carinho e pedir para você deixar aí uma das suas redes, como o pessoal faz para te encontrar. Amém. Eu que agradeço, pastora Helena, a senhora é um presente de Deus para a minha vida, uma inspiração para muitas mulheres nesse Brasil e nesse mundo. Que o Eterno lhe abençoe muitíssimo. Nós temos o Instagram, @professora Flávia Veloso, também o mesmo nome, o canal no YouTube, onde nós temos alguns estudos, um estudo que eu gosto muito, que são os 12 filhos de Jacó, e temos alguns estudos colocados lá também. Flávia, sempre que você está com a gente na Devip nos visitando, a gente faz questão de pedir que a Flávia deixe a bênção araônica, não é? A bênção sacerdotal sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês, em minutos, uma palavra de Deus final para esse nosso encontro, mas eu não posso deixar a Flávia ir embora sem que antes ela abençoe a sua casa, abençoe você com a bênção que está escrita na palavra de Deus. Em Números capítulo 6, verso 24, 25 e 26 diz assim: Yevarechecha Adonai veishmericha, Yair Adonai panavelecha vechuneka, Issa Adonai panavelecha veyarsen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça a sua face resplandecer. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto e lhe dê a paz. Eis aqui uma mulher que impacta o mundo. Amém. Gratidão, muito obrigada. Flávia. Gratidão. Impactados, não é verdade? É assim que nos sentimos diante do que foi derramado aqui por intermédio da nossa querida irmã, amiga, professora Flávia Veloso. E eu quero agora compartilhar com você um texto bíblico para a gente dizer um amém diante de tudo que a gente viveu hoje aqui, experimentou, ouviu. Quero compartilhar com vocês que desde que nasceu no meu coração o desejo de viver esse encontro com a Flávia, o texto bíblico que eu vou ler agora ardeu no meu coração. Ardeu porque eu conheço um pouco da história que foi contada aqui. Essa história que é a história da Flávia, é a minha história, é a sua história, também foi a história de José. Livro do Gênesis, capítulo de número 49, o versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo de número 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. No livro do Gênesis, capítulo de número 49, Jacó está reunido com os seus filhos para abençoá-los. É um costume patriarcal, antigo, quando o pai acredita que está perto da sua morte, ele reúne os seus filhos para abençoá-los. Essa bênção normalmente tem uma palavra profética sobre o futuro dos filhos, mas tem também uma síntese da biografia desse filho. Uma frase, um parágrafo que de alguma maneira expresse um pouco do que esse filho foi e viveu até ali. Jacó vai falar sobre Dan, Issacar, Zebulon, Rubem, Benjamim, e também sobre José. E é claro que quando o assunto é José,
Quando Temer José, Jacó se ocupa mais. Jacó tem um olhar mais profundo, tem uma fala mais densa, porque José marcou a vida de Jacó, marcou a vida do próprio pai. Ele levanta a voz e inicia a bênção dizendo: José é um ramo frutífero. Isso eu sei. Você sabe. Qualquer pessoa que olhar a biografia de José a partir do Egito, segunda pessoa, após Faraó, governador de um povo que não é seu, administrador fantástico, que consegue contornar o período da fome, trazendo abundância e vendendo alimento para países necessitados. Ora, José é um ramo frutífero. Mas Jacó pontua algo importante. Os seus ramos se estendem, correm sobre os muros. O que é um muro? O muro é um limitador. O muro é um cerceador. O muro é uma mensagem que diz a você: você só pode vir até aqui. Para alguém, o muro é a família, que durante muito tempo se disse sobre ela: as pessoas aqui não conseguem. Para alguém, a geografia. Nesse bairro, nessa cidade, meneiam a cabeça. Os limites são múltiplos e, ao mesmo tempo, marcam indivíduos. Timidez, medo, déficits 1000. E você olha o muro e diz: não dá. Com essa família não dá. Com dificuldade na aprendizagem, não dá. Morando nesse bairro, não dá. Com essa condição econômica, não dá. E a gente passa a vida olhando para a gente, olhando para o muro e acreditando mesmo que não dá para impactar o mundo da gente com esse muro na frente. Mas um dia, a gente pode concluir o que José concluiu. Que diante de um muro existem duas alternativas. Ou você para, ou você resolve saltar sobre ele. Jacó disse: José é um ramo frutífero. Frutificou em casa, frutificou na família, frutificou entre os irmãos, mas um dia ele viu um muro, poço, um muro escravo, um muro calúnia na casa de Potifar, um muro prisão. Mas ele decidiu que quando a gente de fato deseja, muro não encerra a vida da gente. Os ramos correram sobre os muros. Poço, lá vou eu. Escravidão, lá vou eu. Calúnia, prisão, lá vou eu. E foi jogando seus ramos até chegar
no lugar que Deus havia separado para ele. Olha para esse limite, que até hoje foi uma sentença a você. Pega os seus ramos, joga por cima e decida chegar do outro lado, porque Flávia, Helena, José, você é um ramo frutífero e os nossos ramos não morrem no muro. Eles correm sobre o muro e chegam no destino que Deus preparou para a gente. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão especial e por pessoas que estão sendo movidas agora, tocadas agora, a acreditarem outra vez e aceitarem os desafios na certeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como o Senhor fez na vida da nossa irmã, como o Senhor fez na vida de José, faça mais uma vez, porque dependemos de Ti e esperamos em Ti. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro. E os seus frutos já serão muito maiores e melhores do que são hoje. Deus te abençoe.